Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Arthur e eu vou apresentar como ficou a implementação do processamento de grafos da dupla Arthur Franklin e Ronicley Rodrigues. Inicialmente eu vou explicar o contexto e o objetivo é, da atividade. Aqui tem o objetivo, que é basicamente implementar grafos usando lista de adjacência, implementar algumas funções e também o processamento de um arquivo e depois testar ele usando as funções. Então, é, como a gente pensou em representar o grafo? A gente pensou em representar o grafo como um dicionário. Aí a gente fez aqui uma classe grafo, é, criando o grafo como um dicionário. E para ler o grafo, a gente vai ler ele a partir de uma lista de arestas, que no arquivo a gente tem cada linha uma tupla que representa uma aresta. Daí a gente pensou que melhor do que ler todas os vértices e depois colocar os valores correspondentes às arestas dentro dos valores do dicionário, a gente pensou em ler já cada aresta, e a partir de uma aresta a gente cria dois vértices e também a relação entre eles, que é a aresta. E daí que criou-se essa função aqui, adicionar aresta, que ela vai fazer um loop pegando cada item da tupla e vai adicionando dentro do nosso grafo, do nosso objeto grafo no caso. A gente vai criando ele aqui dentro. Então aqui a gente tem ifs e elses para fazer essa adição. E logo depois a gente tem uma das funções que o professor pediu, que é para falar o número de vértices em si. Para isso, como a gente tem uma lista com todas as arestas, desculpa, aqui é número de arestas. Como a gente já tem uma lista aqui de todas as arestas, a gente só precisou usar a função do Python len, que vai dizer o tamanho dessa lista de arestas, e com isso a gente vai ter o número de arestas. E aqui ele tem a função que ele pediu, que é o mínimo degree, que é o mínimo grau dentro do grafo, e para isso a gente usou a função mínimo e também a compreensão de lista, que vai pegar o grau de cada vértice usando essa função aqui de dicionário, que pega os valores. Ela vai comparando e ela vai criando uma lista com todos os graus do grafo, e essa mínimo retorna o menor valor. E a mesma ideia com maior, só que agora usando a função max. E aqui a gente tem a outra função, que é para ler o arquivo com o grafo que o professor pediu. E aqui a gente tem dentro da função que ele pediu, load data, essa função ler arquivo. Então aqui a gente vai criar uma lista com ler arquivo, a gente vai criar um grafo e depois vai adicionar as arestas do grafo usando aquelas duas funções que a gente comentou antes, e vai retornar o grafo. E aqui a ler arquivo, ela vai abrir o arquivo a partir do caminho que a gente vai passar dentro da função. A gente vai criar uma lista vazia e dentro dessa lista a gente vai adicionando cada linha, transformando o arquivo em uma lista, que aqui é um objeto quando se usa o open, e pulando a primeira linha, porque o arquivo aqui, a primeira linha, ele mostra a quantidade de vértices, a quantidade de vértices do grafo. Então a gente pula a primeira linha e depois vai fazendo um split em cada linha para separar em uma tupla, e vai adicionando o primeiro e o segundo vértice na lista. Então com isso aqui a gente cria nossa lista de vértices, que vai ser usada para a gente criar nosso grafo e depois adicionar as arestas e retornar nosso grafo bonitinho, perfeitinho, como um dicionário.
Aqui número de vértices, a gente vai ter a função dos dicionários, que vai pegar o número de keys, que tipo, cada key vai corresponder a um vértice e ele vai ser único no dicionário, então a gente vai ter literalmente todos os valores. E a gente vai pegar aqui o tamanho dessa lista de keys. E aqui a gente tem a implementação da última função que ele pediu, que é a componentes, que a gente vai usar a busca em profundidade iterativa para fazer buscas dentro do grafo, e a cada vez que a gente usar a busca, a gente vai adicionar numa variável para a gente identificar quantos componentes tem dentro do grafo. Daqui, então, a gente tem aqui a implementação da busca em profundidade iterativa, que vai passar um grafo, um valor inicial, e aqui visitados é um conjunto. E com o conjunto a gente tem uma situação melhor, foi uma questão de implementação de decisão. Daqui a gente cria uma pilha, inicialmente com o valor inicial que é passado na função. A gente vai fazer um while enquanto a pilha for maior que 0. Então a gente vai pegar o inicial, dar um pop nele, depois se o inicial não está em visitados, a gente vai adicionar ele, e depois a gente vai fazer um for adicionando os adjacentes na lista na pilha, e daqui ele vai fazer esse while até visitar todos os vértices do componente. E é isso, nossa busca em profundidade. Daqui a gente vai setar a função componentes, tem um grafo, a gente vai setar o conjunto, a gente vai pegar e criar a variável e fazer um for usando o vértice de cada grafo. No caso, a gente aqui seria a chave. Então, cada chave no grafo, se ela não está em visitados, a gente usa o deep search e adiciona um. Aí o que acontece aqui, quando ele usa o deep search, ele vai vai adicionar todos os itens que ele pegou na primeira visita, e toda vez que ele aparecer no for, como já vai ter nos visitados, ele vai pular. Então, cada interação desse for, ele vai fazer uma busca em profundidade diferente em componentes diferentes do grafo. E aqui a gente vai ter as funções que a gente fez dentro do arquivo que o professor pediu para testar, que é esse arquivo aqui. E a gente passa aqui dentro da load data, primeiramente, para criar o objeto da lista, e a gente passa o caminho. Depois a gente vai fazer um print da lista, do gráfico que o professor pediu, o mínimo, o máximo, o número de vértices, depois o número de arestas, depois os componentes. E dessa forma aqui que a gente vai testar. E eu vou testar aqui agora pra gente ver o resultado. Vai demorar um pouquinho por conta da leitura do arquivo, e a gente já vai ter um resultado. Então aqui a gente vai ter que o mínimo é 1, o máximo é 1638. Aqui é o número de vértices, o número de arestas, e aqui é a quantidade de componentes. Então é isso, a nossa solução para a atividade. A gente tem muito a agradecer ao professor pela matéria. Esse daqui é o encerramento. Então, muito obrigado pelos momentos de aprendizado durante esse período letivo. Até mais aí, professor. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tchau.